Normalmente, quando a gente ouve falar de bruxismo, a gente imagina que isso acontece durante a noite. Durante a noite, durante o sono, as pessoas, então, acabam comprometendo seus dentes e tal por causa do bruxismo. E aí nós vimos, então, isso como leigo. Aí nós recebemos uma informação vinda de uma câmara técnica do Conselho Regional de Odontologia, dizendo não, que ele pode ser também num período de vigília, portanto, durante o dia. Nós pedimos ao Dr. Alain Agiac, que é membro da Câmara Técnica do Conselho Regional de Odontologia, para conversar um pouco conosco. Doutor Alain, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Alain, então o bruxismo não acontece só quando a gente dorme? Exatamente. Antigamente, a gente sempre pensou que o bruxismo afetava a pessoa dormindo. Enquanto você está dormindo, você range, né? Essa foi sempre a definição do bruxismo, tanto é que muitas vezes se dá aquela plaquinha para você usar quando você tem bruxismo. Mas os estudos mostraram que, na verdade, o bruxismo ele ocorre principalmente durante o dia. Só que são bruxismos diferentes. O bruxismo do sono ele é um bruxismo muito mais rangente, se faz muito mais intensidade, então dá até para ouvir a pessoa num outro quarto rangendo. Só que é muito, porque ele mora esse bruxismo dentro da fase de sono leve. O bruxismo de vigília, ele pode ser muito mais frequente. Primeiro porque você fica muito mais tempo acordado do que dormindo. E o bruxismo de vigília, ele é de alta intensidade, mas sim de altíssima frequência. Você aperta, tensiona os músculos da face durante o dia, o músculo temporal e o músculo masseter, são os músculos do bruxismo, e quando você tensiona esses músculos, você acaba levantando a mandíbula e você acaba tensionando e apertando os dentes durante o dia, só que de uma forma muito leve, e aí normalmente é imperceptível esse contato e essa tensão muscular. Por isso que o bruxismo de vigília hoje é considerado como um grande vilão das dores na região da cabeça e na região da face. Interessante. Quer dizer, além do bruxismo noturno, então, o impacto maior é na arcada dentária. Durante os dias, então, é a provocação dessas dores, então, que você acabou de citar, no rosto, etc. Exatamente. Então, o bruxismo do sono, ele range, né? Você range o dente durante o sono e você acaba desgastando o dente. Durante o dia, como o contato ele é muito leve, você acaba levando a musculatura da face em fadiga. Então, muitas vezes, qual que é a queixa do paciente que tem bruxismo de vigília? Ele chega no final da tarde e ele fala, olha, eu estou com dor na região da têmpora, estou com dor na região do masseter, esses músculos estão pesados, né? E é uma coisa que se repete frequentemente. A queixa do paciente, ela é muito frequente, são pacientes de dor crônica, na região da têmpora e do masseter, e muitas vezes na região cervical. O paciente também pode ter queixa a nível de ouvido. Então, olha, eu sinto meu ouvido tampado, eu sinto zumbido no ouvido, né? E principalmente essa dor, elas vão aumentando durante o dia, chegando ao pico em final de tarde. Esse bruxismo durante o dia, ou no período de vigília, ele pode acontecer em determinados momentos. Por exemplo, uma pessoa que não está numa academia de ginástica, está fazendo muita força. Esse é um momento também que as pessoas fazem esse movimento ou não? Sim, olha, mas aí a gente não considera isso bruxismo, né? Seria, vamos dizer, até uma parte fisiológica do esporte, né? De você levantar um peso muito pesado, você acaba apertando o dente. O jogador de vôlei ou de futebol, que são os jogadores, assim, os esportistas que fazem disso a vida deles, eles têm muito apertamento dos dentes, mas a gente não pode considerar isso como bruxismo. A gente chamaria isso como um apertamento de dente associado ao esporte. Agora, o bruxismo de vigília, ele está muito associado à concentração, ele está muito associado ao... Mas hoje a gente considera ele como um padrão neuromuscular. O que é isso? O paciente criou o hábito de ficar tensionando a boca durante o dia. Ele criou um padrão. E os tratamentos hoje para o bruxismo de vigília, principalmente, eles focam na reversão do hábito, né? Através de uso de dispositivos, de lembretes. É um treinamento para o cérebro
para você controlar esse hábito que algum dia você desenvolveu. E esse hábito, muitas vezes, a gente coloca em prática inconscientemente. Exatamente. O hábito, por definição, ele é um automatismo cerebral, né? Por exemplo, imagina que você está comendo arroz, tá? Quando você está comendo arroz, você consegue teclar no computador, andar, dirigir. E imagina que no meio do teu arroz, você tem uma pedra. Na hora que você encosta na pedra, você paralisa e fala, opa, tem um negócio estranho na minha boca. Então você estava comendo, é um hábito. O bruxismo de vigília também é um hábito, né? Você aperta sem perceber. E os tratamentos hoje justamente são para quebrar esses hábitos através de dispositivos que a gente utiliza para lembrar você que você não pode ficar apertando o dente. Perfeitamente. Doutor Alain, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado, doutor Alain Ratiak, que é membro da Câmara Técnica da Disfunção. Veja só, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo tem uma explicação interessantíssima, clara, didática, do que vem a ser o chamado bruxismo de vigília.